Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus para a igreja, amém? Glória a Deus, bom é estarmos aqui, mais um dia glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Sou grata a Deus pela oportunidade que me dá novamente de ministrar a sua palavra. Que Deus tenha misericórdia da minha vida e me use conforme a vontade dEle, amém? Glória a Deus. A palavra a qual o Senhor, Ele colocara ao meu coração foi o Salmo 46, amém? Glória a Deus. Salmo 46. Glória a Deus, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram as cidades de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Glória a Deus. Os irmãos podem assentar, glorificando, exaltando o nome do Senhor. O Salmo 46 é um salmo que diz a fé perfeita em Deus. Sabemos que o livro dos Salmos, nós não dizemos capítulo 1, capítulo 2, mas sim versos, porque o livro dos Salmos, ele é cânticos, é o livro dos cânticos. Então, quando o salmista, eles estavam passando por, muitas das vezes, angústias, provações, batalhas, guerras, aflições, alegrias, vitórias, Deus os inspirava e eles faziam esses salmos. Então aqui, irmãos, o salmo que nós acabamos de ler, o Salmo 46. O Salmo 46, ele é composto por 11 versos. E o Salmo 46, ele é dividido em 3 partes. O Salmo 46, ele tem uma divisão de 3 partes. Do verso 1 ao verso 4, ele está dizendo que Deus é. Do verso 5 ao verso 8, o salmista ele vai dizer que Deus está. Do verso 9 ao 11, ele vai dizer que Deus faz. Então, o Salmo 46, ele é dividido em Deus é, Deus está e Deus faz. Porque é assim que o nosso Deus, ele é. Ele está e ele faz. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Muitos se acreditam, alguns estudiosos, que este salmo, ele foi feito quando o povo de Israel estava saindo do cativeiro. Outros acreditam que este salmo, ele foi feito quando o povo venceu algumas batalhas
tinha vencido algumas batalhas. Uns sugerem que foi quando Senaqueribe invadiu o povo de Israel. Mas nós não podemos dizer ao certo qual foi o momento a qual foi escrito este salmo. Mas podemos dizer que o salmista, quando escreveu este salmo, ele sabia que o Deus a qual ele servia, ele era, ele estava e ele fazia. Porque assim é o meu e o teu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, irmãos, no livro de Salmo nós encontramos muitas inspirações, muitos homens cheios da presença de Deus, usados por Deus, fizeram, escreveram, compuseram estes louvores. E quando nós, nos dias de hoje, continuamos cantando o Salmo 46, nós estamos dizendo para as nossas lutas, para as nossas dificuldades, que o nosso Deus, Ele é. Que o nosso Deus, Ele está, e que o nosso Deus, Ele faz. Que não há nada que possa impedir o agir e o poder do nosso Deus. Não há nada que possa se levantar contra a minha e contra a tua vida. O Salmo 46 existe hoje para nos mostrar que o meu e o teu Deus, Ele é sobre tudo e sobre todos. Ele faz e Ele está sobre a minha e sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E quando o salmista, ele começa a compor, a primeira parte ele vai dizer que Deus, Ele é. Quando o salmista está dizendo que Deus, Ele é, o salmista está dizendo que Deus não existe. Espera aí, gente, calma um pouquinho. Não vai fazer igual fizeram com Estevão. Estevão, estava ali perante o Sinédrio e ele disse que estava vendo Deus, Jesus em pé à direita de Deus, e ele foi apedrejado. Não joga pedra ainda não. Deixa eu explicar. Porque não deram tempo para Estevão explicar. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o salmista escreve esse salmo e diz que Deus é, ele está dizendo que Deus não existe. Quando ele diz que Deus não existe, talvez você fosse missionária, mas se Deus não existe, o que eu estou fazendo aqui? Logo, a minha fé é vã no Senhor. Porque você está dizendo que Deus não existe, mas Deus, Ele não existe. Deus não existe porque Ele é. Quando a palavra existir, nós vamos ver que ela quebra toda a possibilidade das pesquisas científicas, das mentes aí que estudam, que pesquisam, querendo achar e dizer algo sobre Deus. E quando o salmista ele vai dizer aqui, ele vai dizer que Deus ele não existe. E a palavra existir é de algo criado. Exemplo, eu existo porque o meu pai existe, porque a minha mãe existiu. O meu pai existe porque os meus avós existiram. Os meus avós existiram porque os meus antepassados existiram. Então houve aqui uma criação. Os anjos eles existem porque alguém os criou. Os anjos não surgiram do nada, do acaso, do vento. Os anjos foram criados. Os mares existem, os oceanos existem, porque alguém os criou. O planeta existe, os humanos existem, porque alguém os criou. Logo, Deus não existe, porque ninguém o criou. Louvado seja o nome do Senhor. O meu Deus e o teu Deus, Ele não existe, porque Ele não foi feito por mão de ninguém. Ele não foi criado por ninguém. Ele usa a boca do profeta Isaías para dizer: antes de mim não houve Deus, nem depois de mim haverá. Antes que houvesse dia, eu sou, e operando Deus, quem impedirá? Então, meu Deus, o teu Deus não existe, porque ninguém o criou. O meu Deus, Ele é. O teu Deus, Ele é.
Seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quando Moisés, ele vai ao povo de Israel a libertar do Egito, Moisés pergunta: Senhor, eu vou chegar lá, vou dizer que nome? O Senhor vai dizer: diga que o que eu sou te enviou. Porque Deus, Ele é. Deus, Ele é. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E a palavra do Senhor que vai nos dizer, irmãos, que o salmista então, quando ele diz que Deus, Ele é, ele está professando a fé dele, a crença nele, no Deus a qual ele servia. Quando eu e você, nós dizemos as nossas lutas e as nossas dificuldades, que independente da forma que elas estão se levantando, o nosso Deus é, estamos mostrando que a minha fé no meu Deus é maior que todas as coisas. E a partir de que o salmista, ele diz que Deus, Ele é, no versículo 2 ele vai dizer: pelo que não temeremos. Aleluias. Por que tememos? Será que realmente sabemos quem é o nosso Deus? O salmista vai dizer: Deus é. E a partir disso ele vai dizer: pelo que eu não temo. Nós não tememos. O homem e a mulher de Deus que sabe quem é o seu Deus, ele não teme. Ele confia, ele espera, ele aguarda. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pelo que não temeremos. Aí ele vai dizer. Em seguida ele vai começar a relatar aqui algumas catástrofes. Ele vai dizer aqui: ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios do mares, ainda que as águas se rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, o meu Deus é. O meu Deus continua sendo, e Deus continua sendo na minha e na tua vida. Sabe por que nessa noite nos encontramos neste lugar? Porque Deus, Ele é na tua vida, porque Deus tem feito na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então não temas, não te assombre, não te assuste, porque o teu Deus, Ele é. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o Príncipe da paz, Ele é o guarda de Israel, aquele que não dorme, aquele que não tosqueneja, aquele que te guarda na tua entrada, na tua saída, aquele que é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista ele está dizendo aqui, olha, ainda que tudo isso que aconteça, maremotos, terremotos, que as placas tectônicas, elas venham se abalar, eu não vou temer, porque o Senhor, Ele é. Porque o Senhor, Ele guarda. O Senhor é o meu refúgio, o meu socorro bem presente no momento da angústia. Mas mesmo assim, irmãos, esquecemos desse Deus que é sobre as nossas vidas, que não viemos temer. O salmista está dizendo assim, olha, eu não me importo com o que vai acontecer, eu me importo com o que Deus, Ele é. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Glória a Deus. Porque, irmãos, nunca se viu e nem se ouviu um Deus tão presente nas nossas vidas como o nosso Deus. Há muitos que deixam de servir a este Deus para servir a deuses que não é, que não está e que não faz. Há quantas pessoas deixam de seguir a Deus para seguir um Deus que não ouve, que não vê e que não fala. Mas nessa noite eu glorifico a Deus, porque ainda estamos aqui servindo a este Deus que é, que está e que faz sobre a minha e sobre a tua vida. Nunca, irmãos, deixe de servir a este Deus. O teu Deus, Ele é na tua vida. Às vezes, irmãos, parece que não.
mas Ele é na tua vida. Quando nós olhamos para o passado das nossas vidas e olhamos para hoje, para tudo o que Deus fez, eu olho e digo: Deus, Ele é na minha vida. Porque se Ele não fosse, eu não estaria aqui. Eu não estaria nesta noite alegre, feliz de estar na presença dEle. E o servo de Deus, eles têm que andar assim, alegre, feliz, porque está na presença de um Deus que Ele é. Então o salmista, ele vai dizer isso: eu não me importo com o que vai acontecer, eu me importo com o que Deus, Ele é na minha vida. E quando eu acho lindo de Deus, é que quando as coisas parecem estar difíceis, quando as coisas parecem não ter jeito, como aqui o salmista está dizendo: olha, as águas estão uma bagunça total aqui, as águas estão se embolando aqui, as placas tectônicas estão se movendo, se juntando, os terremotos, os maremotos estão acontecendo, estão uma bagunça, como diz na Bahia, um furdunço total. A minha vida, às vezes a gente olha para a nossa vida e vê tudo bagunçado. Não é dessa forma? Às vezes a gente vê, parece que quando acontece algo, e daqui a pouco a gente olha, a coisa está pior ainda. Não é verdade? Mas quando eu olho nessa passagem, eu vejo o salmista ali dizendo que a bagunça estava total, que a aparência do que estava acontecendo era desastrosa. Aí ele vai dizer: mas há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Mesmo em meio à turbulência da tua vida, sempre haverá o rio do Senhor para te refrigerar, para refrigerar a tua alma. Talvez você entrou neste lugar com a tua vida toda bagunçada. Louvado seja o nome do Senhor. Não estou dizendo de pecado, mas, irmãos, a luta, a peleja grande sobreviu a tua vida de uma maneira que você não consegue mais controlar a situação. O Senhor está dizendo: aquieta, calma a tua alma, porque eu tenho um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. E este rio está passando aqui nesta noite. Você possa nesta noite mergulhar neste rio de Deus. Aleluias. Davi, ele vai dizer, Davi também inspirado por Deus, ele, assim como estes salmistas aqui, os filhos de Corá, ele vai dizer no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça. Ei, irmão, eu não sei o que está acontecendo na tua vida. Eu não sei qual foi a maremoto e o terremoto que aconteceu, mas o Senhor está falando nesta noite para você. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Todas as vezes, irmãos, que você olhar para a situação e parecer não ter mais jeito, espera só um pouco mais, porque o refrigério do Senhor, ele vai chegar. A palavra do Senhor vai dizer que o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Você não vai morrer nesta tribulação, você não vai ficar nesta tribulação. O povo de Israel passou aqui por muitas lutas e dificuldades, mas o refrigério do Senhor sempre vinha. Aleluias. Quando nós cremos que Deus, ele é, quando nós sabemos qual é o Deus a qual nós servindo, pode acontecer o que for, mas o refrigério do Senhor sempre virá. Aleluias. Aí ele vai dizer: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. Israel era uma cidade que ela era construída, uma das poucas cidades que era construída longe do rio. Israel não passava um rio perto de Israel. Então o povo, ele tinha essa dificuldade ali da água.
Mas o rei Ezequias, se eu não me falha a memória, é Ezequias, né? Ele cria, né, um aqueduto que pega lá do rio e levava a água para dentro de Jerusalém, ali no tanque de Siloé. E o povo de Israel não tinha falta de água. É assim o povo que serve ao Senhor. Pode estar tudo seco em volta dele. Mas se ele teme ao Senhor, como foi dito aqui nesta noite, haverá água, haverá um rio que saciará a sede dele. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Senhor nesta noite tem água viva para a minha e para a tua vida. Eu não sei a sede que você está passando, mas o rio nesta noite do Senhor está aqui transbordando. Louvado seja o nome do Senhor. Beba desta água para que nunca mais você tenha sede. Glória a Deus. Os que bebem da água do rio do Senhor não têm sede. Foi assim que Jesus disse para aquela mulher samaritana: se você souber quem está te dando esta água, você beberia dela, porque nunca mais você precisaria vir ao poço beber desta água, porque a água que o Senhor tem, ela é um refrigério para a minha vida. Todas as manhãs, quando eu acordo, quando está muito calor, eu tenho umas plantinhas em casa, e quando eu olho, as bichinhas estão lá murchinhas. Eu acho interessante que só eu jogar um pouquinho de água, elas se colocam de pé novamente. Eu não sei se você está murchinho como aquelas plantas, mas a água do Senhor está sobre este lugar. A água do Senhor está no santuário das moradas do Altíssimo. E é no lugar que você está, no santuário da morada do Altíssimo. Beba desta água, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o verso 5, ele vai dizer assim: e quando, irmãos, o salmista ele vai dizer que Deus é, aí depois ele vai dizer que Deus ele está. Mas não adianta nada dizer que Deus ele é, se Deus ele não está, presbítero Joilson. Não adianta nada ter um Deus que é, mas que não está. Porque aí vão perguntar, você pode dizer, o meu Deus é forte, o meu Deus ele é poderoso. E aí vão te perguntar, mas ele está? Cadê o teu Deus? Ele não veio hoje. Talvez semana que vem ele possa estar, hoje ele não veio. Então, irmão, não adianta nada servir a um Deus que ele é e que não possa estar. Mas o nosso Deus ele é e o nosso Deus ele está. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E onde esse Deus está? A Bíblia vai dizer que Deus está no meio do teu povo, porque Deus ele não é um Deus ausente, Deus ele é o Deus presente, e nessa noite ele está aqui neste lugar, porque o seu povo está aqui nesse lugar. A palavra de Deus vai dizer que Deus pede para construir ali o tabernáculo, e Deus pede para que o tabernáculo fosse construído no meio do povo, no meio do arraial, porque Deus, irmãos, ele sempre está no meio do seu povo. Aleluias. Deus, ele é um Deus presente. E nesta noite ele está aí contigo, no meio das tuas lutas, no meio das tuas dificuldades, no meio das tuas batalhas, no meio das tuas angústias. Você não está sozinho, Deus é contigo. Aleluias. Esse ano é o ano das eleições, certo? Breve aí a gente vai ter, né, as eleições. E aí a gente começa a aparecer os candidatos, né? A gente que a gente nunca nem imaginou que é candidato. Começam a aparecer, começam a vir e fazer promessa. Olha, se eu for eleito, como diz o pastor Mazinho, se eu for eleito, eu faço isso. Se eu for eleito, eu faço aquilo. E aí começam a dizer muitas promessas. E aí, em outubro, tem as eleições. E depois de outubro, irmãos, a gente não vê mais a cara desse povo.
A gente não sabe se eles foram abduzidos. Não sabe se o CPF foi cancelado. A gente não vê mais esse povo. Não é verdade? E aí eles chegam com muitas promessas e você fica cheio de esperança que vai fazer, que vai acontecer. E aí em outubro, eles saem fora. Mas o meu Deus e o teu Deus não. Ele diz: estarei convosco todos os dias. Todos os dias, louvado seja o nome do Senhor. Segunda, Ele está. Terça, Ele está também. Quarta, Ele está. Quinta, Ele está também. Sexta, se você precisar, Ele também vai estar. Sábado, domingo, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, porque o meu Deus e o teu Deus, Ele é comigo e Ele é contigo. Estarei convosco até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome do meu Deus e do teu Deus que está contigo. Aleluia. Mas espera aí, Ele vai estar só até a consumação do século, certo? Não é assim que Jesus falou? E depois? E depois nós estaremos com Ele. Agora Ele está conosco. Depois nós estaremos na glória com o nosso Mestre. Louvado seja o nosso Deus. O meu Deus não me abandona. O teu Deus não te abandona. Quando Ele faz uma promessa, Ele cumpre. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei qual foi a promessa que Deus fez na tua vida, mas Ele é fiel e poderoso para cumprir. Porque meu Deus não é um candidato, não. Meu Deus, Ele não é um vereador. Ele não é um prefeito, Ele não é um presidente. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. É Ele que manda, Ele que controla todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. É engraçado que eles fazem a promessa, mas se Deus não estiver, nada acontece. São simples palavras que eles dizem. Tem pessoas, irmãos, que eles dizem que é alguma coisa, né? Tem gente que fala: eu sou, eu posso, eu aconteço. Mas na hora que as coisas apertam, eles falam igual o moço de Eliseu. O moço de Eliseu, quando viu ali a cidade toda cercada ali com o exército, carros, cavaleiros, ele vai dizer assim: ai, meu Senhor. Não é assim? Às vezes a gente acha que pode alguma coisa, mas na hora que a coisa aperta, a gente faz igual esse moço: ai, meu Senhor. Mas nessa noite nós vamos responder igual a Eliseu: maior é aquele que é sobre as nossas vidas. Maior é aquele que é sobre a minha e sobre a tua vida. Maior é aquele que está conosco. Aleluia. Glória a Deus. E Deus está no meio do teu povo. O Senhor Jesus, Ele vai dizer: aonde tiver 1, 2, 3 reunidos, eu estarei no meio deles. Deus, Ele só não vai estar onde não tem ninguém, mas onde tiver um servo dEle, Ele vai estar. Não importa se vai estar havendo maremotos, terremotos, porque o homem ele foge da peleja, da batalha, mas o meu Deus e o teu Deus, Ele não foge, Ele não te abandona, Ele não te deixa. Talvez alguém até, irmãos, começou a andar contigo, caminhou contigo e na hora da dificuldade te abandonou, mas Deus está no meio desta peleja, porque nesta peleja não tereis que pelejar. A peleja não é vossa, ela é do Senhor. Aleluias. Confia nele, porque Ele está contigo, Ele não te abandonou e não vai te abandonar. Glória a Deus. Aí Ele vai dizer assim: Deus está no meio. Jesus, Ele ali depois da crucificação, depois que Ele ressuscitou, Ele vai chegar. A palavra diz que Ele vai chegar quando os discípulos estavam ali encerrados,
com medo dos judeus, Jesus chega e vai chegar no meio deles e vai dizer: paz seja convosco. No meio dos teus medos, no meio dos teus apavoros, não se preocupe. O Senhor sempre vai chegar e vai dizer: paz seja convosco. Acalma, não se desespere, porque eu estou contigo. Os discípulos estavam ali com medo e Jesus precisou ir lá para acalmar eles, porque Jesus, ele sempre está conosco. Não será abalada, Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reis se moveram. O Senhor está dizendo aqui que não importa a situação que você está vivendo. Aqui as nações, ele vai dizer que as nações, não foi uma, foi as nações, se embraveceram. Os reis se moveram, então ali se ajuntaram nações, reis, tudo contra o povo de Israel. Mas aí a palavra vai dizer: ele levantou a sua voz e a terra tremeu, porque não há quem fique em pé. Quando Deus, ele abre a sua boca, quando Deus, ele fala na terra, louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus, ele abre a boca para falar algo para mim, para você, não tem demônio, não tem, irmão, feitiçaria, não tem nada que se permaneça de pé sobre a minha e sobre a tua vida, porque quando Deus abre a boca, a terra estremece. Os demônios fogem. A luta vai embora. A doença vai embora. Os inimigos fogem. A palavra de Deus diz que eles vão vir por um caminho, mas por 7 eles vão fugir. Porque a palavra do Senhor nesta noite para a minha e para a tua vida: pode uma nação se levantar, pode os reis se embravecer, mas o Senhor, ele está contigo. O Senhor, ele é contigo. Louvado seja o nome do Senhor, porque o meu Deus o meu Deus faz, e o meu Deus pode todas as coisas. Aleluias! Quando ele abre a sua boca, não há quem resista à voz poderosa do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplemos as obras do Senhor. O Senhor nessa noite nos convida a contemplar as obras que Ele tem feito na minha e na tua vida. Às vezes você está aí parecendo que Deus não tem feito nada, mas para um pouquinho e medite em tudo que Deus tem feito, naquilo que você é hoje, como você serve a Deus hoje, para ver as obras que Deus já tem feito. Sabe, irmãos, porque nós não conseguimos entender e ver as obras do Senhor, é porque nós não estamos ligados com a vontade de Deus. Quando nós estamos ligados com a vontade de Deus, nós entendemos que aquilo que eu tenho, que aquilo que eu sou, é o suficiente para me viver na presença do Senhor. Porque, irmãos, às vezes queremos tantas outras coisas, e o que Deus já tem te dado é o suficiente. Glória a Deus. Então venha, o Senhor nos convida a contemplar tudo que Ele tem feito na minha, na tua vida, as obras dEle, que desolação tem feito. E aí quando o salmista ele vai dizer que Deus que Deus Ele está, ele também vai dizer que Deus Ele faz, porque não adianta servir a um Deus que está e não faz nada. Aí você diz: olha, o meu Deus, Ele faz. Mas faz o quê? Não sei. Faz nada. Mas o salmista ele está dizendo: Ele faz. Ele faz. E o que é que Deus faz? Ele faz cessar as guerras. Enquanto nós vemos aí essas ONU aí mandando recadinho: olha, tem misericórdia, pare com isso. E a guerra está lá ainda.
Quando os Estados Unidos mandam um recado lá, nós não estamos satisfeitos. Quando outro país manda um recadinho lá, a guerra está lá. Continua lá, porque eles não podem nada. Porque eles não fazem nada. Porque, irmãos, nessas guerras aí, sabe por que eles não fazem nada? Porque há interesses. Há interesse por trás disso. Então eles deixam lá a matança lá, porque há interesses. Mas o meu Deus e o teu Deus, quando Ele vê a minha luta, a minha dificuldade, Ele faz cessar a guerra que se levantou contra a minha vida, contra a tua vida. Porque o meu Deus, Ele faz cessar todas as guerras. Eu não sei qual é a guerra que se tornou aí dentro de você. Eu não sei a guerra que o inimigo travou contigo, mas o Senhor está dizendo: desfaço hoje todas as amarras do inferno contra a tua vida, contra a tua vida. Tudo que o Senhor preparou, toda arma forjada contra a tua vida não vai prosperar, porque servimos a um Deus que faz cessar as guerras. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluias! Não há nação, não há rei que se levante e permaneça quando Deus quer cessar uma guerra. Grandes são as guerras que Deus tem cessado sobre a minha e sobre a tua vida. Guerras que você não vê, guerras que você não enxerga, guerras que você, irmãos, nem sabe que está acontecendo. Daniel, ele não sabia a guerra que estava acontecendo. Quando o arcanjo Miguel veio ali entregar um recado para ele, Daniel estava orando, esperando a resposta, e ele não sabia, até que o anjo falou para ele. Muitas das vezes a gente não sabe, irmãos, a guerra travada que o Senhor está cessando, para que nesta noite você esteja aqui. Para que a tua casa continue de pé, para que o teu casamento continue de pé, para que teus filhos não saiam da presença do Senhor. Guerras são travadas, mas o Senhor está dizendo: de todas eu cessarei. Louvado seja, porque eu sou o Deus que é, sou o Deus que está, e sou o Deus que faço cessar todas as guerras. Aleluias. Jesus, ele vai chegar para Pedro e vai dizer: Pedro, Satanás queria se andar com a sua vida. Eu não deixei. Pedro nem sentiu. Pedro nem sabia. O moço, como eu falei, o moço ali de Eliseu, ele estava vindo aquele exército, ele já estava apavorado, dizendo: ai meu Senhor, o que nós vamos fazer? Aí Eliseu pede para que Deus abrisse os olhos daquele moço. E ele visse o exército maior que estava em volta dele. Ei, você acha que Deus não está fazendo nada? É porque você não tem enxergado e você não consegue ver. Mas peça para o Senhor abrir os seus olhos, para você ver a batalha que está sendo travada aí fora, porque esta palavra está sendo pregada, porque nesta noite você vai embora sabendo que o teu Deus é, que o teu Deus está e o que o teu Deus faz. Irmãos, ontem, pastor Mazinho estava até falando hoje, quando eu não sabia que eu ia pregar hoje, né? Houve uma divergência aí, o pastor esqueceu de me avisar. E aí uma pessoa que achou que era ela, viu que não era ela, que era eu também. E a pessoa me ligou 5 horas da tarde ontem e falou: ixi, é você que prega amanhã, né? Eu não. Eu falei: o quê? Eu? E eu estava com muita coisa, eu já larguei tudo pra lá. E aí, fui estudar. Aí comecei a estudar um pouquinho, só que ontem a gente teve visita num lar. E aí saímos de lá da visita, aí eu falei: vou na visita, quando voltar já vou estudar. E aí saímos tarde daquela visita de lá. Quando chegamos em casa, era 11 e alguma coisa já, né? Quase meia-noite. Os meus vizinhos, eles não estão servindo a Deus, estão afastados. E às vezes eles fazem lá os mover deles lá, né? As baguncinhas deles lá. E eles sempre fazem cedo,
no máximo 11 horas da noite eles acabam. Mas ontem, quando foi meia-noite, eles começaram. Quando eu entrei no quartinho de oração para estudar, eles começaram. Eu fiquei ontem até 4 horas estudando essa palavra. E eles ficaram até o mesmo horário que eu fiquei. Quando eu decidi parar, eles também decidiram parar. E aí eu falei para o pastor Mazinho, eu nem vi que eu dormi. Eu falei, eles ficaram até o horário que eu fiquei ali. Aí o pastor Mazinho falou, isso aí é batalha espiritual. Porque o tempo foi curto, eu não sou igual o pastor Mazinho. Já tem 3 mensagens aí já. Se mandar ele pregar agora, ele tem 3 mensagens. Ele já tem umas 3 mensagens aí. Ele só fica dizendo, ixi, eu tenho uma mensagem assim, uma mensagem assim. Fala, pastor, se você não der para você ir, eu vou. Então, eu não sou como ele, eu tenho que parar, estudar. E ali houve uma batalha. E às vezes a gente não percebe. Mas Deus é o Deus que faz cessar as guerras. Eu não sei a luta que você está enfrentando. Eu não sei a guerra que se levantou. Não se preocupe. Porque Deus ele está cessando essa guerra nesta noite. Eu não sei se a guerra é os teus sentimentos. Eu não sei se a guerra é um familiar seu que está te dando tanto trabalho. Mas o Senhor está dizendo nesta noite, eu estou cessando esta guerra. Não se preocupe, estou eu cuidando dele, não se preocupe. Eu cesso a guerra. O Senhor está dizendo nesta noite, o casamento não vai acabar, porque eu estou cessando a guerra. Seus filhos não vão se desviar, porque eu cesso a guerra. Irmãos, e se há uma guerra ferrenha do inferno, é contra os nossos filhos. É contra nós que servimos a Deus. Porque o diabo, ele quer nos humilhar. Ele quer fazer com que a nossa fé em Deus, ela venha cessar e dizer que não vale a pena. Mas, irmãos, eu não me importo com que a guerra se levante, porque eu sirvo a um Deus que faz cessar a guerra. E como Deus, ele faz cessar essa guerra. A guerra, irmão, ela acaba. Sabe quando a guerra, ela cessa? Quando ela não tem armas. Quando a guerra, ela não tem armas, a guerra, ela cessa. Olha o que diz aqui. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. O Senhor nesta noite está quebrando o arco. Está cortando a lança, está queimando os carros no fogo. O inimigo se preparou, o inimigo se equipou, mas o Senhor está quebrando o arco dele, o Senhor está quebrando a lança, o Senhor está lançando o carro no fogo. Ah, louvado seja o nome do Senhor. Faraó estava vindo de encontro ao povo de Israel. A palavra diz que vai dizer, com seus carros, com seus cavaleiros. Mas quando eles estavam no caminho, o anjo foi lá, quebrou os carros, o povo do Egito caiu por terra, o povo de Israel passou pelo mar a seco. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite, a arma forjada que o inimigo preparou não vai prosperar, não vai prosperar, diz o Senhor. A arma do desânimo está caindo por terra. A arma da desistência está caindo por terra. Glória a Deus. E aí muitos podem dizer, ah, Deus, o Senhor tem poder. Mas o Senhor só tem poder na nossa vida ministerial. O Senhor não tem poder na área familiar. Não, o Senhor tem poder, pode ser que na familiar tenha, mas na espiritual não. Não, talvez o Senhor possa até ter na espiritual, mas na financeira não. Deus, ele tem todo o poder. Deus, ele faz cessar a guerra que se levantou. Porque ele já lançou por terra toda a artimanha de Satanás contra a tua vida. Você não vai parar. Você não vai desistir. Você vai continuar. Porque você serve a um Deus que é
um Deus que está e um Deus que faz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E para finalizar aqui, o salmista, quando ele está louvando, e entoando, e exaltando, e engrandecendo a este Deus, com este Salmo 46, ele vai dizendo: o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que os mares se bravejem ali, ainda que os montes se transportem para um lado e para o outro, ainda que tudo aconteça, ainda que os reis e as nações se levantem, o Senhor é e o Senhor está, o Senhor faz. Aí Deus, porque se tem uma coisa que Deus, Ele ama, é quando a gente começa a adorar Ele. É quando a gente começa a engrandecer o nome dEle. Porque é para isso que nós somos feitos. Para adorar, para engrandecer. O salmista começa a engrandecer o nome de Deus. Aí, irmãos, nesse salmo, nós vamos ver os filhos de Corá compondo, inspirados por Deus. E aí Deus, ele dá uma pausa aqui e canta junto com eles. Agora Deus vai falar: agora vocês, para aí a estrofe, porque agora sou eu que vou cantar contigo, sou eu que vou cantar para vocês. E ele vai dizer assim no 10: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O meu Deus é, o meu Deus está e o meu Deus faz. Parai, aquietai-vos, não tereis que pelejar nesta luta, porque nela estarei contigo. Volte para a tua casa nesta noite sabendo que o teu Deus é. Volte para a tua casa nesta noite sabendo que o Senhor, Ele está. Deixe, durma, acorde no outro dia e saiba que Deus é. Que Deus está contigo e Ele faz cessar todas a guerra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. No momento das adversidades, no momento das lutas, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó é o meu e o teu refúgio. Quando você não souber o que fazer, quando você não souber para onde ir, corra para os braços do Senhor, porque debaixo das asas do Senhor é o meu refúgio, é o teu refúgio. Quando as lutas sobrevierem, quando os reis se levantarem, quando as nações se levantarem, corra para os braços do Senhor. Ele é o meu refúgio, o meu socorro bem presente. Mais que presente, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Nunca se esqueça que Deus, Ele é, que Deus está e que Deus faz e vai fazer muitas coisas na minha e na tua vida. Não desista, porque maior é as coisas que Deus tem preparado para a minha e para a tua vida. Se tu desistir hoje, não vai contemplar aquilo que Deus tem. Irmão, se tem uma coisa que eu sou curiosa, viu? Quando o pastor Mazinho chega com alguma coisa, se ele disser que vai dar alguma coisa, eu vou no carro. Tem vezes que eu vou procurar o que ele trouxe. Eu já vou lá, olho e já vi, aí eu fico quietinha lá. Então eu tenho essa curiosidade de ver o que Deus preparou para mim. E eu vou ver aquilo que Deus preparou para mim. E eu quero ver você lá também, junto comigo, contemplando aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade, as palmas, louve e exalte ao Deus que é, ao Deus que está e ao Deus que faz. Louvado seja.